boa noite. O Ministro do Plano e Finanças considerou de positivo a execução orçamental de 2013 em comparação com o ano anterior. Hélio Almeida, que esteve esta semana na Assembleia Nacional para a discussão do OGE e do GOP, disse que houve um aumento de 30% das receitas correntes. Comecemos pelas receitas, que já vimos que essas receitas são insuficientes para satisfazer as nossas necessidades correntes. Até novembro de 2013, as receitas correntes cifraram-se em 868 mil milhões de dobras contra 667 mil milhões registrados em igual período de 2012. Isso traduz uma execução de 91% face àquilo que fora orçamentado e um aumento de 30% quando compararmos os dois períodos. Isto é um aumento. As receitas fiscais cifraram-se em 774 mil milhões de dobras contra 604 mil milhões registrados em 2012, um aumento de 28%. Também é um facto, e contra esses factos não temos argumentos. Senhoras e senhores deputados, os impostos diretos cifraram-se em 280 mil milhões de dobras contra os 200 mil milhões registrados em igual período de 2012, um aumento de 40%. Devo dizer também que as receitas correntes conheceram um incremento significativo, é um facto que preocupa o governo. Nós estamos a falar, portanto, das despesas correntes situaram-se em 885 mil milhões de dobras contra os 729 registrados em 2012, uma realização em torno de 86%. O titular da pasta do Plano e Finanças pediu maior contenção das despesas públicas para este ano. Hélio Almeida afirmou que já não há margem de manobras para 2014, porque o país atingiu o limite máximo de despesas públicas. O ministro também reconheceu que houve derrapagem financeira em 2013 devido à implementação de carreira dos profissionais da saúde e da educação. As receitas correntes conheceram um incremento significativo, é um facto que preocupa o governo. Nós estamos a falar, portanto, das despesas correntes situaram-se em 885 mil milhões de dobras contra os 729 registrados em 2012, uma realização em torno de 86%. Isso permita-me chamar aqui a atenção para o seguinte: foi necessário adotar algumas políticas de contenção de despesas operacionais para que efetivamente fosse possível absorver o gap, o desvio, a derrapagem que se registrou quando tivemos que adotar, implementar, ainda que gradualmente, a carreira dos profissionais da saúde e da educação. Isto implica dizer que, em alguns sectores, as verbas de despesas correntes de funcionamento tiveram que ser reduzidas a um mínimo. Para o exercício econômico de 2014, naturalmente que não haverá margem de manobra para reduzir, porque as despesas de funcionamento têm um limite mínimo, e já atingimos esse limite mínimo. Agora, a questão que se coloca é, numa altura em que nós queremos atrair investimento direto estrangeiro, nós precisamos dotar as nossas instituições de capacidades operacionais e técnicas que sejam passíveis de levarmos a bom porto aqueles que são os desideratos de desenvolvimento que o país enfrenta. Seria justo pautarmos por um aumento, um agravamento do cenário fiscal? Não. Isso automaticamente iria fazer com que nós deixássemos, portanto, de ser um país atrativo. Por isso é que solicito a essa augusta Assembleia um apoio no sentido de, efetivamente, contermos ainda mais as pressões que têm se registrado em torno das despesas. Ministro do Plano e Finanças a pedir maior contenção das despesas públicas.
A Câmara Distrital de Cantagalo procedeu à inauguração de 3 obras sociais na comunidade de Caridade. Uma cerimónia em que estiveram presentes o bispo da Diocese e o presidente da autarquia local. Dista da capital, cerca de 23 quilómetros, a localidade de Caridade, no distrito de Cantagalo, enfrenta um conjunto de dificuldades que, à luz das prioridades da autarquia local, deverá ser resolvido. Esta obra faz parte de um conjunto de obras lançado desde 2011. Chegou a vez de Caridade e nós aproveitamos para inaugurar esta obra, tendo em conta que estamos nesta quadra festiva de Festa de Santo Isidoro e a Igreja Católica a construir a capela, então assim associamos a capela e a lavandaria e o chafariz, trazendo água potável, porque é uma boa água que vem de Santa Cecília, e assim fizemos 2 chafarizes e a lavandaria com água para uma água já antiga. Então é assim aquilo que a população vem pedindo ao longo do tempo. Isto não para, estamos preocupados com a questão de energia. Então vamos sonhar e vamos rezar de modo que possamos dar a luz, a água, seja a energia à população, porque a população merece. Os moradores de Caridade congratulam-se com o apoio da Câmara e da Igreja Católica, mas aponta, além disso, algumas dificuldades que esperam ver resolvidas ainda este ano. Eu sinto feliz, porque antes nós não tínhamos água limpa, nós bebíamos água suja, água que pessoas tomam banho, pessoas lavam roupa, é que nós bebíamos. Mas a partir de hoje nós já temos água limpa, nós já temos uma boa água que já dá para crianças beberem. Nossa dificuldade que nós temos agora, essas casas que estão todo arrebentado, quando tiver chuva, casa molha bastante, pessoas têm que levantar, abandonar a casa, devido ao telhado está todo partido. Porque nós não temos energia aqui nessa comunidade, nós vivemos praticamente abandonados sem assistir televisão. A gente não assiste televisão, não assiste nada, a gente fica praticamente vazio. Como forma de garantir a paz, a tranquilidade e a unidade social, uma capela foi erguida para o efeito. O parque local sublinhou a importância da igreja nessa comunidade. Nós, ao construirmos cá na Roça Caridade esta capela, pretendemos com ela, em primeiro lugar, unir a comunidade à volta de um templo, à volta de um lugar de oração. Um lugar onde, depois do trabalho do dia, depois do labutar de todos os dias, possam reunir para rezar. Rezar, dar graças a Deus, bendizer a Deus pelos benefícios que Deus nos vai concedendo. Em segundo lugar, tem que ver também com, normalmente, uma capela acaba por congregar pessoas e a congregar pessoas poderá contribuir em grande parte para apaziguar, trazer a paz para a comunidade, a bênção de Deus. Prestes a terminar o seu mandato, Aleixo Pires disse que vai cumprir a sua missão, mas ainda assim sublinha que mais e melhor deve ser feito em prol da comunidade. Há muito por fazer, eu ainda não sinto satisfeito. Eu espero até o fim do mandato poder estar 90% satisfeito, porque começo já a sentir. Então é assim porque tudo ainda não está feito, então vamos continuar a fazer, há muito para fazer ainda do distrito, mas eu vejo que alguma coisa foi feita, tenho consciência disso e a população também tem consciência disso, que querem continuar, querem continuidade, então vamos assim prosseguir, e a força, e a fé, e a esperança, e a caridade para tudo isto. Distrito de Cantagalo, caminhando na senda do desenvolvimento local. Inauguração de obras sociais na comunidade de Caridade. Entrou hoje, no terceiro dia, a maior festa religiosa do país, Santo Isidoro. Foram centenas de fiéis católicos que se dirigiram para Ribeira Afonso, distrito de Cantagalo, para assistir à Eucaristia presidida pelo bispo da Diocese de Santo Tomense, Dom Manuel Antônio, que falou na sua homilia sobre a paz, harmonia e concórdia entre os santomenses.
Enquanto isso, milhares de fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia reuniram-se este sábado numa atividade de ação de graça com o objetivo de agradecer a Deus pelas realizações do ano transado. A Igreja Adventista realizou hoje com os seus fiéis a tradicional atividade de ação de graça por ocasião do Ano Novo. Uma iniciativa que visa agradecer os feitos e a proteção divina durante 2013. Como todos os anos, o objetivo é agradecimentos a Deus. São 365 dias que o Senhor nos guardou de perigos que vemos e outros que nem vimos. Por isso é motivo de termos pelo menos um dia ao arrancarmos o outro ano, agradecer o ano transato, os cuidados que Deus teve com todos e cada um de nós. Por isso é que nós tivemos aqui este número, cerca de 10 mil pessoas, para louvar, adorar a Deus e agradecer-lhe, sobretudo, por tudo quanto realmente fez, por tudo e por todos e cada um de nós, e também pela paz que nós gozamos neste país, Santo Tomé e Príncipe. Uma atividade que, segundo o pastor da Igreja Adventista, também contribui para a pacificação do país. E também dizer que essas atividades nós realizamos para também ajudar, de alguma maneira, a pacificação do próprio país. Nós sabemos aquilo que avizinha para este ano, as eleições e tudo mais. Então, de alguma maneira, isto é um ingrediente que virá, de alguma forma, ajudar a moralizar, ajudar as pessoas, os partidos políticos, pessoas coletivas, individuais, de forma a ver que o país é de todos nós e que tudo quanto nós pudermos fazer dentro da pacificação, da moralização, quem vão ganhar com tudo isto são os nossos filhos. As atividades de ação de graça da Igreja para marcar o novo ano decorreram no recinto da Escola Adventista em Gongá. O projeto descentralizado das capacidades dos atores nas áreas do empreendedorismo encerrou esta sexta-feira uma formação destinada aos artesãos. O trabalho resultante da formação está exposto ao público no Salão da UCLA, no Parque Popular. Financiado pela União Europeia, o projeto de reforço da capacidade dos atores descentralizados atua em 3 vertentes: abastecimento de água, apoio ao empreendedorismo e formação. Esta exposição de artesanato é o resultado do trabalho desenvolvido nas vertentes apoio ao empreendedorismo e formação. Hoje, os jovens estão a fazer a exposição daquilo que eles aprenderam durante esse tempo, daquilo que eles puderam receber como apoio. É verdade que esse valor é um valor que não justifica aquilo que é todo o investimento que eles têm no seu negócio, mas que dá alguma ajuda para eles poderem impulsionar o seu negócio. Para a implementação deste projeto, a Câmara Distrital de Água Grande conta com o apoio de vários parceiros, dentre os quais a União Europeia, o Instituto Marquês de Valflor, a Câmara Municipal de Loures, a Câmara Municipal de Maio e a Associação Sfera Mundi. Os artesãos que nós temos aqui, e a maior parte deles, portanto, são pessoas muito empenhadas, que têm as suas atividades, mas que muitas vezes acabam por trabalhar muito sozinhos e que não têm a forma de passar a informação daquilo que produzem noutros locais. E então queremos ligar, o artesanato tem que ser produtor de riqueza e, portanto, queremos fazer essa ligação entre o artesanato e outras formas de produção de riqueza, como o turismo, os hotéis, a divulgação por os novos meios de comunicação. Portanto, no fundo, é esse essencialmente o objetivo do projeto. Durante a abertura da exposição, foi assinado um protocolo entre a Câmara Distrital de Água Grande e a Associação Sfera Mundi, que visa criar uma plataforma de integração cultural entre os países de língua portuguesa. Luísa Janeirinho e Acneide Santos sublinharam algumas vantagens deste projeto para São Tomé e Príncipe. Todos temos a ganhar, porque quando estamos sozinhos somos muito mais vulneráveis e não temos tanta força. Esta plataforma ou a criação deste conjunto de reunirmos todos os artesãos e tudo o que é o património ligado a estes países é que muitas vezes este património, como diz o professor Adriano Moreira, não é nosso, mas também é nosso. E se nós formos ver, há muito deste património
que foi desenvolvido de uma forma num país, mas que existe também e é desenvolvido de outra forma noutro país, mas no fundo, quando nós nos pomos todos em conjunto, percebemos que há uma linha que une a todos. O mais importante é nós estamos no mapa do mundo e esse é um dos pontos na qual nós acabamos de assinar. São Tomé e Príncipe, neste caso o distrito de Água Grande, que é a capital do país, estará ligado a algumas redes a nível da CPLP e não só, e estando nessas redes nós temos a oportunidade de trocar ideias, buscar parcerias, buscar projetos, financiamentos também para o distrito, para o país, o intercâmbio cultural, e todo esse é o objetivo do protocolo que nós acabamos de assinar. Participam nesta exposição a ONG Coatela, o Etela e os Duros. A exposição estará patente ao público no Salão da UCLA, no Parque Popular. O projeto de reforço das capacidades dos atores descentralizados nas áreas de empreendedorismo encerra a formação destinada aos artesãos. Os idosos do lar de Bombom receberam este sábado pequenos donativos entregues pelos membros do grupo de intervenção social constituídos pelos professores da Escola Secundária Januário José da Costa. A entrega deste donativo foi seguida de um almoço de confraternização com os velhos e carenciados de Bombom. A entrega dos donativos, constituídos por roupas e chinelos, foi de seguida da realização de um almoço de confraternização, com vista a dar mais alegria aos idosos do lar de Bombom. O representante do Grupo de Intervenção Social explicou os motivos da iniciativa junto aos idosos. Esta é a nossa primeira intervenção e vimos a necessidade de vir aqui no asilo, ao encontro destes idosos, que muito necessitam, são pessoas sem condições básicas de sobrevivência. Esta ação começou ontem com limpeza nos quintais e também nas casas e culmina hoje com a entrega destes cabazes e este almoço de confraternização. E como já é do conhecimento público, o salário da educação em São Tomé não é satisfatório, mas nós racionalizamos o pouco que nós recebemos para ajudar estas pessoas que muito, mas muito precisam da nossa ajuda. E aproveito a oportunidade também para pedir às instituições, pessoas singulares que nos apoiem nesta ação, nesta causa, porque nós já agendamos a nossa próxima atividade. Uma estudante considerou o ato de importante porque muitos desses velhos não puderam passar as festas com os seus familiares e não dispõem de condições financeiras. Esses idosos não tiveram a chance de passar o Natal feliz com a sua família como nós tivemos. Então, com a entrada do novo ano, nós programamos esse convívio, de modo a transmitir a eles o nosso carinho e amizade e também dizer para eles que não estão sozinhos nem abandonados. Os idosos do lar de Bombom não esconderam a sua alegria com a iniciativa realizada pelo Grupo de Intervenção Social. Ele ficou com muito gosto, muita alegria. E alegria muito. Porque bastante que passamos com ele tem. Mas que passamos de verdade. Deixa eu pagar por família. Outro, enfim. Então, eu não posso exasperar. Eu não posso. Ficou coração fechado. Tem que ficar coração aberto para Deus também ver com maneira que estou. Com gosto com o Senhor, Jesus Cristo nome, para dar saúde, dar louvor, dar alegria a todo o povo de lá. Estou contente. Ele vem fazer festa para nós. Para Deus dar nós vida, saúde. Ano novo feliz. Para outro ano. Esse carinho vira com saúde, para vencimento, perdendo tudo para livremente, na graça de Sumo. O Lar dos Idosos de Bombom recebe o apoio social da Cruz Vermelha de São Tomé, mas reclama a falta de água nesta instalação. Fique agora com as notícias que mais se destacaram ao longo da semana no espaço Retrospectiva, hoje com a assinatura de Tamara Águas e edição de Yuri Will. A semana
semana começou com os habituais cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República. Órgãos de soberania, membros do governo, responsáveis da administração pública, a sociedade civil, dentre outros, expressaram os seus votos de um bom ano ao chefe de Estado. Desejo, Sr. Presidente da República, um bom ano e que, sobretudo, nós tenhamos força, que ele tenha força e que, em conjunto, possamos continuar a trabalhar para o bem-estar dos santomenses. Deixei uma mensagem de, naturalmente, um bom ano, com muita saúde, que nós possamos ser capazes de realizar os projetos que temos em carteira para o nosso país, com união, com bom senso. Esse é o essencial. Expressei a vontade, enquanto santomense, enquanto cidadão, para que todos juntos rumemos para o bom porto. Outra notícia que marcou a semana foi a aprovação na globalidade do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano para o exercício econômico de 2014. Os dois documentos foram aprovados com 29 votos a favor dos partidos que sustentam o governo e 26 contra do ADI. Não é admissível esquecer projetos tão importantes para o país, como a questão dos jovens com iniciativa empresarial, os taxistas, as mães carenciadas, transporte escolar, requalificação do parque automóvel, apoio às paleias, aos agricultores e aos pescadores. Nós, quando suspendemos a discussão para a introdução dos projetos aqui anunciados ultimamente, foi na base da sua declaração. O senhor não esqueceu coisíssima nenhuma. O senhor é que nos alertou e nós suspendemos na base disso. Felicitar o governo também por ter tido a humildade de atender à solicitação que foi feita pela bancada que o sustenta. A bancada que sustenta e o deputado do MDFM tem a visão e tem o palpitar do sentimento do país. Durante a discussão na especialidade do OGE e do GOP para 2014, o primeiro-ministro Gabriel Costa garantiu aos deputados da Assembleia Nacional que há medicamentos no país. A garantia do chefe de governo foi dada após uma rápida visita ao Hospital Aires de Menezes. Eu dirigi-me ontem ao Hospital Central Aires de Menezes e visitei tanto a farmácia como o armazém de medicamentos. E quero dizer aos senhores deputados que há medicamento no país. Ainda durante a discussão na especialidade do OGE e do GOP para 2014, o ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Osvaldo Abreu, anunciou que o governo são-tomense mandou suspender o serviço de sexline que vinha sendo explorado há vários anos pela Portugal Telecom, utilizando o Código Internacional de São Tomé e Príncipe. A partir de 31 de dezembro deste ano, 2013, em conversações com a PT, nós pedimos a suspensão deste serviço que é muito tem prejudicado a comunicação para São Tomé e Príncipe. Ainda esta semana, um incêndio consumiu 3 residências em Ponte Graça. Várias famílias perderam tudo o que tinham e acusaram o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros de não ter prestado um bom serviço. Quero apelar ao governo de São Tomé, que é para eles criar mais condições de bombeiro. Porque quando o bombeiro vem pagar um incêndio, vem com praticamente 2 litros de água. Acusações que foram contestadas pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, que lamentaram a incompreensão da população pelos serviços prestados pela corporação. Isso nunca correspondeu à verdade. Não fazia nenhum sentido nós deslocarmos uma viatura ou os caminhões de bombeiros se não tivesse água, porque a água que é a substância extintora. O incêndio voltou a ser notícia esta semana na região autónoma do Príncipe. Uma residência ficou parcialmente destruída após um incêndio na quarta-feira. A intervenção da população evitou a destruição total da residência, mas a população reclama por um serviço de proteção civil e bombeiros na ilha. Ainda o presidente da República, Manuel Pinto da Costa, auscultou os representantes das confissões religiosas no âmbito da criação da Comissão de Diálogo Nacional. Nós também ficamos bem sensibilizados e o que nós temos a dizer é que todas as igrejas são encontros
de reconciliação, de harmonia e de concórdia. A semana ficou também marcada pela participação do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, na Cimeira dos Países da África Central, realizada em N'Djamena, Chad. Uma cimeira dominada pela crise político-militar na República Centro-Africana. Foi uma boa cimeira. Primeiro, uma boa iniciativa. Segundo, os resultados da cimeira foram positivos. Ainda esta semana, a Câmara Distrital de Água Grande assinou um protocolo com a Associação Sfera Mundi, que visa criar uma plataforma de intercâmbio e integração cultural entre os países da língua portuguesa. O protocolo foi assinado durante a abertura de uma exposição de artesanato organizada no âmbito do projeto de reforço da capacidade dos atores descentralizados, que conta com financiamento da União Europeia e outros parceiros. E assim concluímos este espaço informativo. Em nome de toda a equipa, boa noite.